Bom dia a todos, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, do seu versículo 31 adiante, que diz: Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então essa palavra fala da grandiosidade do nosso Deus, a qual entregou o seu Filho unigênito para morrer por todos nós, homens pecadores e falhos. Deus, no seu alto céu, na sua alta morada, Ele procurou o homem justo, e Ele não achou um justo sequer, porque todos se corromperam, todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Nenhum homem conseguiu ser santo, seguir as leis de Deus. E naquela época era necessário um cordeiro para sacrifício, para expiação dos pecados. Mas nenhum sacrifício foi suficiente para libertar o homem, porque o homem continuamente tornava a pecar. Como Adão, que caiu no jardim, e depois de um tempo, toda a geração daqueles homens também se corromperam, a qual Deus se atentou apenas em Noé e sua família, a qual salvou aquele povo do dilúvio. Mas logo em seguida o povo tornou novamente a cair, a errar, a qual Deus enviou o seu Filho unigênito, puro, santo, sem pecado, para morrer por amor a nós. Eu gostaria de falar hoje de um amor que é o único amor verdadeiro, o único amor que até o fim permanece fiel, como nessa passagem em Romanos nos diz, que nem a morte, nem a espada, nem a fome, nada separará do amor de Cristo. É o homem que se separa, se auto-separa do amor de Cristo. Mas Cristo não, Ele é fiel. E Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E Ele é o amor que Ele vai até o fim. A Bíblia nos fala que o meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me recolherá. Isaías nos diz: pode uma mãe esquecer-se de um filho que cria? Ainda que essa se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. Um amor conjugal, um amor de um pai para um filho, um amor de um filho para um pai. Há um limite. Há um limite. Só que o amor de Deus não.
Deus amou tanto o mundo, Ele enviou o seu Filho. Você daria o seu filho por amor de alguém? Você entregaria o seu filho por alguém? Como vemos hoje em dia, os casais, mães, sempre houve esse ditado popular: o amor de uma mãe é um amor que não se conta, é um amor infinito. Mas vemos que há momentos que até esse amor de mãe chega um momento que ela falha, chega um momento que ela abandona o filho, seja por contas, por dívidas. Um pai, chega um certo momento que ele abandona até o filho que cria. Só em observar vemos isso. Tantos moradores de rua, muitos estão ali por algum vício, por alguma droga, mas muitos estão ali porque familiares, irmãos, pessoas que diziam que davam tudo pelaquela pessoa, um pai, uma mãe que dizia: não, jamais eu vou abandonar. E chega num momento que essa pessoa abandona, mas o amor de Deus não, nem a morte, nem a fome. Houve 3 jovens que eles foram fiéis a Deus. E o rei disse: Nabucodonosor, se vocês não se prostrarem a mim, a imagem que eu levantei, vocês serão mortos. E aqueles 3 jovens disseram: ainda que você nos mate, ó rei, nós não vamos negar a nossa fé, nós não vamos negar o nosso Deus. E sabe o que aconteceu? Aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo, e nem o fogo teve poder sobre o corpo daqueles jovens, a qual Deus enviou o seu anjo, a qual entendemos que é Jesus Cristo, entrou dentro daquela fornalha, a qual salvou a vida daqueles jovens. Então é o amor, o verdadeiro amor, é o amor de Cristo. Porque a família de Jessé, o pai de Davi, queria ungir seus filhos a ser rei, mas o seu filho mais jovem, ele abandonou no pasto, ao qual era o rei Davi. Ele abandonou. Só que Deus não. Deus foi fiel a seu Filho Jesus Cristo e o ressuscitou dentre os mortos. E por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Ele veio para salvar o que estava perdido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, e quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Deus Pai senão por mim. Todos pecaram, não há um justo sequer. Só Jesus Cristo, e através de seu sangue, nos justificamos de todo o pecado. Só Ele quem salva. Não existe purgatório, nem missa de 7º dia. Só Ele é digno de adoração. Não devemos adorar a mãe dele ou o pai, sim Jesus Cristo, o único fiel, o único justo, o único bendito.
Mas o ateu, com a sua soberba, com a sua tolice, ele diz: não há Deus. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minha mente, minhas intenções. Eu faço o que eu quiser, como eu quiser. Porém é tolice isso. Porque o nosso Deus está no céu. E Ele faz tudo o que lhe apraz. Não é necessário crer em Deus ou em Cristo, ateu. Porque todo joelho a se dobrar, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Crendo ou não, haverá um trono. Crendo ou não, haverá um juízo, ao qual será aberto os livros. Será aberto o livro da vida, ao qual os homens serão julgados por todas as coisas que fizeram nessa vida, quer sejam boas, quer sejam más, e nada ficará em oculto. Deus julgará todos os homens, e Deus começará o juízo pela igreja, pelos homens que dizem ser apóstolos de Cristo e não são, aos homens que dizem ser pregadores do Evangelho, mas pregam por avareza, por corpo e ganância, e enriquecendo do Evangelho. Mas o Evangelho não é comida e nem bebida, é paz no Espírito. Jesus Cristo não veio para te dar um reinado. Jesus Cristo não veio para te cercar de bens, assim como Ele cercou a vida de Jó. Jesus Cristo não veio para que o seu casamento, seus filhos sejam uma bênção. Não, Jesus Cristo veio para te levar, para te conduzir à vida eterna, porque só Ele é a vida. Conhecer as Escrituras, porque elas testificam de Deus, Jesus Cristo, porque elas que de mim testificam, e por ela são feitas todas as coisas. Os homens, a cada vez mais, estão tentando cegar as Escrituras, trazendo mentiras, tentando distorcer a palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus não for a vida, se a palavra de Deus não testificar da verdade, então o que nos apoiaremos? Se não for as Escrituras de Deus que disseram realmente, desde a fundação do mundo, no que nos apoiaremos? Se não for dela que nos apoiaremos na vida de Jesus Cristo, da Virgem Maria, a qual foi virgem até o Senhor Jesus Cristo nascer. E a Bíblia testifica dela, do Pai, de Jesus Cristo, de Adão, de Noé, de Nimrod, Sodoma e Gomorra. É a palavra de Deus que testifica de todas as coisas. Os homens querem cegar as Escrituras para tapar os olhos, porque a partir do momento que esses homens corruptos nos cegam das Escrituras, aí ele vai poder trazer heresias de perdição e doutrinas de homens. Agora, se você se apoiar nas Escrituras, ninguém vai te enganar, porque o Espírito Santo de Deus vos guiará em toda a verdade. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Ele testifica de toda a verdade. Busque ao Senhor enquanto pode se achar, invocai-o enquanto está perto. Lê as Escrituras, e o Senhor Pai, e o Filho e o Espírito Santo te guiará em toda a verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo.